Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, O capítulo inteiro para a criação. Na Via Láctea nós somos um pontinho. E nesse inteiro universo, Deus devota somente um capítulo para a criação. Mas Deus dedica 10 capítulos para a redenção. Depois que a terra caiu, o homem caiu, Deus tinha que redimir o homem do seu estado caído. Redenção está no coração de Deus. hoje com o pastor Joseph Prince. Eu me lembro quando estava em Israel, uma das coisas que eu queria fazer, e não estava longe do meu hotel, existia uma pedreira, e eu escutei que naquela pedreira ainda podia-se ver as marcas dos construtores que retiraram dali as pedras, usualmente em formato retangular, de diferentes tamanhos que foram tirados daquela pedreira para construir o templo em Jerusalém. Eu fiquei animado de ir ver aquela pedreira e eu fui para a pedreira um dia, tirei um tempo para ir lá e eu não podia ver muito porque parece uma pequena montanha perto do Monte Moriá. Estava num cantinho onde a estrada passava e quase não dava para ver. Você tem dificuldade de ver a entrada, ela é muito pequena, mas quando você entra é como se fosse tão grande como esse auditório. Quando você entra, na parede, você ainda vê as marcas das talhadeiras, algumas em forma retangular, de onde as pedras foram tiradas, extraídas, e a Bíblia diz que quando Salomão construiu sua casa, ou melhor, o templo de Salomão, não existiam sons de martelos ou talhadeiras, nem um som de esforço humano na construção da casa de Deus. Tudo foi preparado antes e foi trazido para o lugar onde o templo foi construído. Você me entende? Deus está dizendo que quando você é formado nessa pessoa maravilhosa, com caráter de Cristo, quando você se torna como Ele, Deus diz que não é por esforço humano. Nenhum som de martelos ou talhadeiras foi escutado quando as pedras foram preparadas, porque foi feito fora da área do templo. Alguns pastores e eu caminhamos e vimos as paredes e vimos todas as partes, as formas de onde as pedras estavam anteriormente. Obviamente, as pedras já tinham sido tiradas. Em outros lugares eu vi que eles talharam a pedra na sua forma, mas deixaram lá. Ainda estão presas na pedreira, mas já estão na sua forma, mas foram deixadas lá. Assim, quando li a Bíblia, veja, se nós examinarmos o versículo 9, diz assim: sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Veja, se ninguém se interessasse em ir àquela pedreira para tirar as pedras ficariam nas trevas. Essa é a nossa vida, a minha e a sua. Deus nos chamou das trevas. Estávamos crus, estávamos selvagens, estávamos carnais, estávamos materiais. Não nos importávamos com Deus, pensávamos que éramos animais e animais eram a si mesmo. Vivíamos pelos nossos sentimentos e fazíamos o que queríamos fazer. Não sabíamos que éramos chamados, que o homem foi criado à imagem de Deus. Estávamos em trevas. Se Jesus não fosse a pedreira, nunca teríamos saído. E Ele desceu e nos encontrou nas nossas trevas. Amém? E Ele nos salvou. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz, a princípio, pode causar dor, porque estamos tão acostumados às trevas. Acredite, a vida na luz é melhor do que a vida nas trevas. Amém? Existem criaturas que vivem nas trevas. Elas podem atacar e ferir você nas trevas, mas não sobrevivem na luz, porque você vai vê-las. Amém? Mas existem algumas pedras que eu notei que foram moldadas, mas por alguma razão o construtor disse não. E elas foram deixadas lá, quase cortadas. Eu vou mostrar rapidamente o vídeo da época quando estivemos lá. Veja o vídeo. Olha aqui.
Você pode ver? Em alguns lugares você tem que se abaixar para ver. Eles tiraram pedras de alguma parte, mas algumas foram deixadas. Você pode ver a marca da talhadeira? É daí que as pedras foram tiradas. O teto ficou reto. Você pode ver os formatos? Aqui vemos outro lugar de onde pedras foram tiradas. Eles talharam e tiraram as pedras. E outras foram deixadas quase totalmente cortadas. Eles cortaram, mas deixaram lá. Por alguma razão eles não gostaram e deixaram lá. Este foi um Judas Iscariotes. Ele foi um seguidor, mas nunca foi salvo. Ele nunca saiu das trevas. Existem os que professam a fé, mas não são possuidores da mesma. Quando você lê a Bíblia, você entende isso. Os que professam dizem que são crentes. E quando eles fazem coisas erradas, as pessoas dizem, ele era crente. O povo pensava que eram possuidores da vida eterna. Não, eles professavam ter a vida eterna, mas não eram possuidores da vida eterna. Muitos deles o Senhor os alcançou com seu amor, mas eles recusaram e seguiram seu caminho. Eles foram talhados, mas foram deixados nas trevas. Mas de resto você vê espaços vazios, e esses espaços vazios somos nós, que fomos tirados de lá. Daí veio o nome David Livingstone. Livingstone, em português, é pedras vivas. Amém. Vire-se para o seu vizinho e diga, você não é mais Rolling Stone, agora você é Livingstone. Vamos lá, aleluia. Você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva. Vou compartilhar como o Senhor nos lapida. Não é somente tirar a pedra, tem que ter um propósito, e Deus tem um propósito para você. A sua vida não se resume a somente gastar toda a sua energia para terminar o PSLE. Essa é a prova do vestibular de Singapura. Isso traz muito estresse para os pais. Não é para terminar a universidade e ganhar muito dinheiro, usar sua juventude, usar sua energia para ganhar dinheiro. E quando você conquista isso, muitos anos se passaram, você agora está velho e você tenta ter de volta a saúde que perdeu tentando ganhar dinheiro, e você usa seu dinheiro para ter saúde. A Bíblia diz, não te fadigues para enriqueceres. Por outro lado, a Bíblia diz, se alguém não quer trabalhar, que também não coma, porque é pior do que o infiel. É isso que diz a Bíblia. Portanto, temos que trabalhar, amém? Mas trabalhar é uma expressão. Amém? Muitas das vezes, quando trabalhamos naquilo que gostamos, o dinheiro vai vir. Amém? Assim descobrimos que Deus nos tira e Deus nos molda. Deus corta as partes que não são necessárias na nossa vida. Deus não faz isso nos dando doenças, lembre-se disso. Mas, de qualquer forma, o processo é dolorido. Deus muitas vezes traz pessoas para nos dizerem coisas. Deus disse para o povo de Israel que estava os tirando para uma terra, a terra de Israel, onde eles poderiam tirar cobre das montanhas. Vocês não tinham isso no Egito, mas vocês terão isso na terra que eu vou levar vocês, Deus disse. O cobre posteriormente seria derretido em moldes de barro. Nas planícies do Jordão se tornariam as colunas do templo de Deus, chamados Jaquim e Boaz, as colunas da entrada do templo de Salomão. E Deus disse no livro de Apocalipse que o vencedor, aquele que vencer, será coluna no templo de meu Deus. Alguns se tornarão colunas de cobre. Alguns serão somente pedras, todos nós somos pedras vivas, mas alguns Deus vai fazer colunas. E alguns de vocês Deus fará colunas. Não somente uma pedra, mas uma coluna, uma coluna. A Bíblia diz em Gálatas que Paulo disse que Pedro, Tiago e João, Paulo mesmo diz que eles eram colunas na igreja. Vocês me escutam? Muitas vezes o processo é dolorido porque Deus nos coloca em moldes apertados. Nos sentimos presos, mas Deus está nos moldando para aumentar seu valor. O surpreendente é que o valor das coisas cresce quando cultivamos, como por exemplo, se você tem uma barra de ferro, hoje custa o quê? Talvez 500 ou $1.000, uma barra de ferro. Certo? Você a refina, você a derrete, você a cultiva, se torna uma ferradura e agora ela é ainda mais cara.
Você a cultiva ainda mais, derrete ainda mais e faz pequeninas molas para um relógio Rolex. Agora custa milhares de dólares. O mesmo ferro. Um bruto, não cultivado, o valor é muito menor. Quando ele é cultivado, o valor aumenta. Deus quer cultivar você, Ele quer cortar as áreas não necessárias na sua vida. Até o ouro tem impurezas e quando eles derretem o ouro, você vê que a impureza sobe à medida que ele é aquecido. E quando o ourives aquece o ouro, ele tira a impureza. Sob o calor, a impureza aparece. Você já notou como as palavras mudam na sua boca quando você está sob pressão? Quando você está sob pressão, suas palavras são aleluia, glória ao nome de Jesus, Deus é tão bom. Você já percebeu que a impureza aparece? Amém? Amém? E é bom que ela apareça. E quando isso acontecer, não fique com raiva. Lembre-se que quando a coluna de bronze era feita, ela era moldada em moldes de barro. Barro representa pessoas. Deus usa pessoas para cortar as arestas, especialmente quando você é casado. E você diz, Deus, eu pedi por uma mulher que me ajudasse. E Deus diz, eu respondi a sua oração, rapaz. Eu respondi a sua oração. E os rabinos dizem que a palavra azer quer dizer ajudadora idônea. Essa palavra, literalmente em hebraico, quer dizer ajudadora contra. Não ajudadora a favor. Escute com cuidado. Sua esposa é uma ajudadora, mas ela ajuda porque é o oposto de você. Você é o macho, ela é fêmea. É por isso que você é ajudado. Amém. Você pensa de forma lógica, ela pensa com o coração. Ela sabe de coisas intuitivamente antes de você conhecer na sua mente. É por isso que ela ajuda. Algumas vezes ela tem uma opinião oposta, porque você precisa ouvir isso. É uma ajuda contra, mas de qualquer forma é uma ajuda. Pregue, Pastor Prince, isso é bom, amém, glória a Deus. Ok, rapidamente, eu vou mostrar para você agora que eu mencionei alguns momentos que Deus quer fazer de você uma coluna. Não somente uma pedra, mas uma coluna. Em Apocalipse diz, aquele que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa que não somente é uma pedra, porque até mesmo nas mansões existe um banheiro. E você diz, Pastor Prince, eu não quero fazer nada, eu não quero servir ao Senhor, mas você vai ser usado. Porque todo prédio, toda casa precisa de um banheiro, precisa... Amém? A Bíblia diz que Deus quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso de honra, amém? Até mesmo uma coluna. Ser coluna não é para todos. Correto? Mas Deus quer fazer de você uma coluna. Você quer isso? Vamos ver o processo através do qual Ele nos ama, como Ele nos cultiva, como Ele nos desenvolve, como Ele nos molda, até que sejamos como ouro provado no fogo, onde toda impureza é removida. A mulher disse de Jesus no livro de Cantares, sua cabeça é como ouro refinado. Na descrição dela, ele tem ouro na cabeça, ouro nas mãos e ouro nos pés. Tudo sobre Jesus é envolvido em ouro. Ele toca o leproso e leproso não é mais leproso. Ele toca o sacerdócio de Arão, que era temporal, e ele se torna eterno. Jesus toca o pouco, 5 pães e 2 peixes, e se tornam muito. Quero falar um pouco sobre Pedro. Pedro era uma pedra. Quando Jesus encontrou Pedro, na verdade foi André, o irmão de Pedro, que o trouxe a Jesus. E André, juntamente com João, eles eram discípulos de João Batista. Certa vez, quando João estava pregando, Jesus apareceu. Em João capítulo 1 está escrito, e eu penso que nenhum sermão é como esse sermão que saiu dos lábios de João. Eu acredito que não foi um sermão, foi uma exclamação. Ele olhou para a glória moral de Jesus, olhou para a beleza e a excelência de Jesus. Em João capítulo 1, João Batista disse, nenhuma pregação foi mais eloquente do que esse pequeno sermão. Ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João ouviram o que ele disse.
Note que quando você fala de Jesus, os corações são tocados. E a Bíblia diz que ambos deixaram João Batista. E André e João seguiram a Jesus e descobriram onde ele morava. E pediram para ficar com ele. Jesus disse, venham e vejam. E a Bíblia diz que mais tarde André foi encontrar seu irmão Simão Pedro. Seu nome era Simão. Foi Jesus que deu o nome a ele de Pedro. Quando Jesus se encontrou com Pedro, foi isso que aconteceu. André encontrou seu irmão e disse, encontramos o Messias, que é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Foi aqui que aconteceu a sua conversão. Amém? Uma pedra. Cefas, no aramaico, quer dizer pedra. No grego, é Petros, que quer dizer pedra. Simão agora seria chamado Pedro. Uma pedra ou uma rocha. Rocha ou pedra. Pequena rocha, pedra. É Cefas. Em outras palavras, ele disse, oi pedra, de agora em diante você é pedra. Simão significa escutar, Simeão, Shimon, de escutar, da palavra escutar. Mas Jesus disse, de agora em diante você será pedra, você será rocha. Amém? Vamos ver como Jesus o amou e o cultivou. Uma coisa é ser convertido. Eu creio que Pedro se converteu aqui, mesmo não tendo o Espírito Santo, e como teve depois que Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele se converteu aqui. Correto? E é possível ser convertido e não ser consagrado. Em outras palavras, você só foi salvo. Você vai à igreja no domingo, mas você não sente emoção e não tem propósito por estar na casa de Deus. E nem funciona. Foi assim com Pedro. Ele era um pescador, ele disse, eu creio que ele é o Messias e vou voltar a pescar. A Bíblia diz que Jesus ainda tinha que o cultivar. Jesus o trouxe das trevas para a revelação de quem ele era, o Messias, e agora Jesus tinha mais trabalho para fazer com ele. Assim, um dia ele estava no mar da Galileia, estava lavando suas redes, e a Bíblia diz que a multidão pressionava Jesus. Eles o apertavam para ouvir a palavra de Deus, e naquele momento eles não queriam cura, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas pressionam. Outro dia eu estava com minha esposa num certo... Não é exatamente um restaurante, é um quiosque que vende excelente comida. Eu disse para minha esposa, honestamente, se alguém quer começar um restaurante, tem que fazer uma comida realmente deliciosa. E nem vão precisar de propaganda, as pessoas vão fazer a propaganda. Amém? Pastores e líderes, devemos servir boa comida. E boa comida não são ideias dos homens, boa comida é a palavra de Deus. Amém? Jesus é boa comida, o pão da vida, ele disse. O que você faz com pão? Você não guarda no armário, você come. Somente come. Coma. 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 É assim que você se nutre. Pão do lado de fora não te ajuda. Pão tem que entrar para dentro de você. Amém? Jesus disse, eu sou o pão da vida, então comam dele. Amém? É muito interessante como se faz o pão. Você tem que amassar, bater, quebrar, bater de novo, antes de levar ao fogo. É uma figura do sofrimento de Jesus na cruz, antes de tornar o pão da vida para o mundo. Amém? Porque nenhum homem pode comer cru. Ele é 3 vezes santo. Ele teve que ser quebrado, levando nossos pecados para nos aproximarmos dele. Voltemos à história. Eles pressionavam Jesus. Jesus olhou e viu o mar da Galileia. Muitos de vocês já estiveram lá. Se você nunca esteve em Israel, você deve ir a Israel. Essas coisas vão receber vida. Amém? Quando você vai lá. Eles pressionavam Jesus. Jesus olhou e viu o mar. E tinham 2 barcos, a Bíblia diz. Ele podia ter entrado em qualquer um dos 2, mas a Bíblia diz que Jesus entrou no barco que pertencia a Simão. Tudo tem um propósito. Quando Jesus vem a você pedindo um favor, ele não está pedindo um favor porque ele precisa. É você que precisa. Ele está lhe preparando. Não pense que se o Senhor pede para que você dê qualquer coisa, seu tempo, seu dinheiro, suas palavras de sabedoria para alguém, seja o que for, que você vai perder alguma coisa. Não, ele está preparando você para abençoá-lo.
Ele pode fazer coisas sem você. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Assim é um privilégio e uma honra ser usado pelo Senhor. Amém? Assim aqui, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, Jesus disse para Simão, vá para onde as águas estão, mais profundas. Eles já haviam pescado a noite inteira sem pegar nada. E Jesus disse, vamos para o profundo, Simão, vamos. E lancem as redes, plural, para a pesca. E Pedro olhou e disse, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Ele precisava de uma revelação maior de Jesus. E ele cria em Jesus porque ele disse, contudo, sob a tua palavra, lançarei a rede, singular. Veja, ele obedeceu, sim obedeceu, mas não totalmente. Jesus disse, lancem as redes, plural, muitas redes. Ele disse, ok, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que pegaram tantos peixes que não coube no barco, eles tiveram que buscar ajuda de seus companheiros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. João, discípulo amado, eles pediram ajuda. É assim que as bênçãos serão quando você souber que Jesus ama você. E Ele não vai dizer, siga-me, sem cuidar das suas necessidades. A Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Você sabe por que a rede começou a rasgar? Porque era somente uma rede. O suprimento era maior do que a capacidade da rede. Deus sempre pensa maior do que você. Você pensa num trabalho, Deus pensa numa posição. Você pensa numa família, casar com essa mulher, Deus pensa em gerações. Deus é capaz de dar muito mais além daquilo que pensamos. E a Bíblia diz que quando os seus amigos vieram ajudar, a rede estava tão cheia de peixes que o barco começou a afundar. E a Bíblia diz que quando Pedro viu isso, ele caiu aos pés de Jesus e a Bíblia diz que ele disse, aparte-se de mim, porque sou um pecador. Eu não sei por que Hollywood quer mudar a palavra de Deus. Mas ele disse, aparte-se de mim. Alguma coisa aconteceu com ele, igreja. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Veja, ele não se arrependeu primeiro e depois Jesus deu aquela pescaria. Jesus abençoou o primeiro. E foi isso que o levou ao arrependimento. No Antigo Testamento, sob a lei, você tinha que mudar antes de Deus abençoar você. Mas na graça, Deus abençoou você primeiro. E depois você muda. A bondade de Deus o levará ao arrependimento. Veja, pregamos o arrependimento, mas pregamos sob a nova aliança. Amém. Ele ainda não conhecia o Senhor bem. Repentinamente ele viu quem estava no barco. Não era um homem comum. Era o Filho de Deus. André o apresentou como o Messias, mas agora ele vê o Senhor como o Filho de Deus. Oh meu Deus, eu estou na presença de Deus em carne. E por isso ele prostrou-se aos seus pés e disse, afaste de mim, eu sou um homem pecador. Ele entendeu a sua santidade. É engraçado que ele segura as pernas de Jesus e depois diz, afaste de mim porque sou um pecador. É uma contradição, não é? É como se ele dissesse, eu não posso estar na sua presença porque sou sujo, sou pecador, mas não posso soltar você. Eu posso imaginar que Jesus com um sorriso disse, não tenha medo. De agora em diante, você pescará homens. Hollywood diz, vamos mudar o mundo. Mas eu prefiro essa frase, não tenha medo, agora você será pescador de homens. Amém? Bem, então, a Bíblia diz que quando chegaram na margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acredito que eles fizeram uma reunião e decidiram que venderiam todos esses peixes e com esse dinheiro começariam seu ministério em tempo integral como discípulos de Jesus. Quando ele chegou na sua casa, ele era casado, Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, isso quer dizer que ele tinha uma esposa. Essa revelação é profunda. E ele chegou em casa e ele disse, querida, entrei no ministério. Que ministério? Isso quer dizer que você vai deixar de ser pescador? Não, não é isso. Agora eu vou trabalhar com Jesus. Com quem? Com Jesus. E como é que nós vamos comer, rapaz? Ele vai suprir. Ele vai suprir? Sim. E você sabia
que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele fez eu pescar muitos peixes. Talvez os peixes tinham uma reunião lá naquele dia. Muitos tentam racionalizar as bênçãos de Deus. O que eu estou falando é o que deve ter acontecido depois disso. Você deve pensar que ele tinha uma família, uma esposa, tinha uma sogra, correto? E obviamente a esposa faz perguntas. Você tem certeza que era Deus? Você tem certeza que era o Messias? Você tem certeza disso, daquilo? Abandonar sua carreira, que você trabalhou tanto, a carreira que vem desde os seus ancestrais? Eu tenho certeza que essas perguntas foram feitas. Porque após a pescaria maravilhosa, alguns dias depois, a Bíblia diz, depois da sinagoga, Jesus foi na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E um dos evangelhos diz que ele ficou de pé e repreendeu a febre. Quando você repreende uma febre, é porque tem uma fonte espiritual. É um inimigo. Quem está por trás da febre é o inimigo. Repreenda a febre. Se você pensa que Deus dá saúde e também Deus dá febre, se Deus dá febre, por que repreender o que vem de Deus? Temos que pregar com exatidão. Jesus repreendeu a febre e a tomou pela mão. E a sogra de Pedro se levantou. Amém? E ela fez algo lindo. Essa mulher. A Bíblia diz que ela começou a ministrar para todos eles. Ela, a partir daí, começou a usar a sua saúde e a sua força para servir ao Senhor. Por que Jesus fez isso? Eu disse que ele é uma pessoa prática. Isso aconteceu alguns dias depois da maravilhosa pescaria. Ele fez isso porque naqueles dias algo deve ter acontecido naquela família. A sogra deve ter perguntado, você acha que esse homem é sério? Ele se veste de um jeito estranho, ele fala estranho. E Jesus curou a mãe da esposa de Pedro. E depois disso, a esposa de Pedro deve ter dito, Pedro, tudo bem. Esse homem vai cuidar de você. Não somente pelo seu poder, mas por sua forma de agir. Eu posso ver amor nos seus olhos. Uma das minhas meditações, recentemente, foi em Cantares, que diz, seus olhos são como pombas juntos aos regatos de água, lavados em leite, encrustados com joias. Os olhos de Jesus manifestam ternura. Onde as pessoas veem uma multidão, Jesus vê ovelhas sem um pastor. No próximo programa. Na verdade, quando você é conscientemente santo, você se satisfaz com você mesmo. Deus quer você consciente da sua fraqueza e satisfeito com Cristo. Coloque tudo sobre Cristo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.